Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast. E eu tô hoje aqui com Salomão Barretos, meu irmão e sócio há um pouquinho de tempo. E hoje a gente vai trazer um tema que aconteceu recentemente com a Sim, gente, sim, né, sim. Salomão? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então acompanha a gente, curte, compartilha. Gostou ou não gostou? Comenta aí, né? Ah, Que vale a pena. vamos pra cima. Na verdade, o que chamou a atenção foi que recentemente a gente foi fazer um orçamento para fazer um fechamento de uma área que já estava coberta. E aí a gente percebeu uma cobertura já fabricada, né? E parece, né, gente, que ela tá voltando à moda. Uma cobertura. Todo mundo agora quer botar cobertura de vidro. É, todo mundo quer colocar Quer botar cobertura uma de vidro. cobertura de vidro, mas não se atenta pro principal. Qual é o principal? O principal é que tem que ser bem estruturado, você tem que usar o material correto. Muita gente não sabe, mas tem um perfil correto para você Sim, fazer com cobertura, certeza. né? Que é os perfis stick, é o correto para se fazer. Você tem lugar para colocar borracha, evitar vazamento, né? E o vidro, Salomão, como você falou, está sendo muito procurado para ser usado, porque além de você passar a luminosidade para o ambiente, você protege também da chuva. Se você utilizar um vidro com tratamento solar, você também protege dos raios UV. Então você tem essa opção também de usar um vidro temperado laminado com um vidro solar. Você Sim. pode usar um vidro ali São Lux 60 para poder você proteger uma camada. Então você vai ter proteção solar também. Eu acho que essa é a ideia. Então, utilizar vidro é uma opção muito boa, uma opção melhor do que alguns materiais, porque a vida útil no vidro é muito grande. É A única porque, coisa que vai acontecer com o vidro é quebrar. é porque quando você usa aquele que é É todo. o policarbonato overlá, né? Isso, aquilo ali é uma porcaria. Enche de Porque enche de sujeira. sujeira, o pessoal reclama com uma porra. Mas, mas também tem outro ponto, legal, outro ponto positivo que você não falou, Tá, que seria, velho, fica bonito pra caralho. Uma cobertura bem fica. feita. A gente tá A fazendo pessoa, uma você de em noite lá, Luiganistar. pá, passeando em frente à piscina, normalmente é em frente à piscina. Aí você tá lá de noite olhando as estrelas, pá, o céu todo iluminado, fica topzera, velho, Fica fica top, top. topzera. E assim, agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho técnica. A maioria das coberturas que são feitas da forma errada. Infelizmente. Não é isso? Nesse, como o Salomão começou a abrir aí a pergunta, nesse imóvel específico, a gente foi lá orçar uma grade, para Sim. fazer um gradil de fechamento da área de serviço. E já estava coberto. É esse vídeo aqui que vocês estão vendo, está aparecendo aqui. Já estava coberto. Mas coberto totalmente da forma errada, fora de norma. É o que eu sempre brinco, eu gravei um vídeo aí falando da norma da 14125, que é a norma de pintura que foi atualizada agora, que o nego botou um monte de coisa na norma que a gente não sabe se é seguida. E que eu já criticava, Mas, não é seguida. Já criticava, eu sou um dos críticos das normas, porque, por exemplo, a norma diz que você não pode usar vidro temperado comum em cobertura, em guarda-corpo. E o que a gente mais vê é o uso de vidro temperado comum. Essa cobertura aqui que está aparecendo nesse projeto que a gente foi, todo vidro temperado comum. e não parece que foi, tipo assim, não parece que foi uma empresa que fez antes da obra. Parece que foi feito Não, foi junto com a feito. obra. Isso, foi Foi feito uma junto coisa, com a quando obra. eles Parece fizeram que todo o foi. empreendimento, parece que eles fizeram porque todas as peças estão, Todo todas mundo, as casas estão com aquele tudo mesmo igual. vidro. E você viu que ficou um negócio horrível, né? Um vidro para dentro, outro vidro para Não, fora, é. né? Além de estar com o vidro errado, foi muito mal executado. Mal executado. Entendeu? Mas aqui, ali, Salomão, é o famoso barato, gente. Não tem essa opção de barato. O vidro em todas as fábricas são iguais. Não tem como eu cobrar 50 e o cara cobrar 20. O preço é o mesmo. O vidro, o material, alumínio e vidro é praticamente igual. Então, você tem uma margem ali de 10, 5, 10%, É muito você pequena. até consegue entender, mas A maior diferença está na mão de obra. Se a mão de obra é qualificada ou não é qualificada. Porque se a mão de obra não for qualificada, vai acontecer isso aqui. Ó. Olha aí.
A cobertura. Cobertura com vidro temperado comum, toda mal feita. O cara não cortou a alvenaria para fazer o roof embutido na alvenaria para evitar vazamento. Né? Então, esses são os detalhes que você deve procurar saber antes de fechar a sua cobertura. E outro detalhe, Zão, quando a gente utiliza, a gente aqui só faz cobertura com vidro temperado laminado. A gente não usa vidro laminado comum. A gente não usa. Um resultado superior, né? Não usa vidro laminado comum. A gente não usa vidro temperado de forma nenhuma. E a outra vantagem de você utilizar o vidro correto, que é o temperado laminado, cara, você pode caminhar por cima, se a estrutura for bem feita, tá, gente? Claro. Você pode caminhar por cima, você pode limpar, que você não vai ter problema daquele vidro rachar e ficar rachado lá no meio da sua cobertura, sim. Né? Você tem sentado no seu sofá e vendo aquela rachadura. Sem contar que numa possível manutenção, você substituir um que já está quebrado para colocar um novo, você às vezes quebra outro vidro que não tem nada a ver com aquele vidro que já está quebrado. Essa é uma observação, tem que ter. E o que a gente fala muito é que quando você não tem uma equipe muito boa, você sabe o que você está fazendo, velho, você vai fazer pelo preço, você vai fazer o mais barato. E não se engane, quando você fecha uma obra direto com uma empresa, que não é a modalidade de venda direta, ele vai colocar o mais barato no seu projeto. Porque ele quer economizar para sobrar mais para a empresa. A nossa modalidade de negócio de venda direta é totalmente diferente. Você compra todo o material e a gente entra com o quê? Com a nossa expertise de fabricação, instalação e consultoria técnica. Então é por isso que eu falo tanto da venda direta, que vai ser um tema que a gente vai trazer aqui. O pessoal me pede muito no Instagram. Isaías, o que é venda direta? O que é venda direta? Como é que faz? A galera que aprendeu o know-how, que eu demorei 35 anos para fazer, a galera que aprender agora, na internet fica todo mundo pedindo, Isaías, me ensina, como é que você faz? Velho, é um negócio muito complexo, mas eu dou consultoria se você quiser aprender a fazer venda direta e levar a sua empresa para outro nível de performance de venda, você tem que aprender a fazer venda direta. E dessas coberturas, para a gente fazer, aonde você acha, você como designer de interiores, onde é que ela melhor se encaixa? Essa lógica ela funciona muito bem numa área gourmet, numa claraboia para trazer iluminação natural para dentro de casa. A gente tem uma casa lá perto de Interlagos, ali, que a gente fazia, que tinha uma claraboia. Eu acho que fica muito bacana. A mesma uma passagem lateral da área de serviço para a piscina ou da piscina para frente da casa, um corredor lateral. Eu também acho que fica muito bacana você utilizar o vidro, que tem esse benefício você utilizar o vidro nesses ambientes, né? Dá muito luxo, fica bem minimalista, porque o vidro geralmente ele deixa o ambiente muito leve. Muito bem iluminado. E muito bem iluminado, que já vem aqui para arquitetura sustentável, né? Você vai usar menos lâmpada, você vai usar menos energia elétrica, porque vai entrar luz natural. Eu acho que essa é a ideia de você fazer um pergolado ou uma cobertura com vidro, ou até com um policarbonato compacto 100%, ou uma telha de policarbonato. Também atende bem. Também fica uma boa opção. Eu acho que esses são os lugares que a gente consegue utilizar vidro de cobertura. Eu acho que isso é o bacana. E quando a gente pensa em utilizar vidro, a gente tem que saber dimensionar corretamente qual é o vidro que vai ser utilizado, quais são os tamanhos de vidro que vai ser utilizado. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer cobertura com muita divisória de vidro. Eu acho que menos divisória acaba deixando... Porque você bota uma divisória, polui muito. Muito isso. Além de você ter o gasto maior de material, você tem a possibilidade de mais vazamento, né? Porque se você tem mais dilatações, você vai precisar usar mais cola. Então você vai ter outros problemas. Não, na verdade, você consegue. Você atende muito bem. Você sim, atende. Aumenta a possibilidade. Um Cela Brasil? É muito difícil. Não. Cela Brasil. Esse é o momento, gente. Momento Cela Brasil, tá? Esse daqui eu vou apresentar um dos produtos que a gente utiliza bastante e depois o Salomão vai apresentar um, tá? E falar por que a gente utiliza. Esse daqui é o Q44. A gente usa muito o Q44 aqui, principalmente para fazer cobertura, tá? Fachada. A gente usa muito. Cobertura mesmo, o Q44 é um excelente produto para você utilizar com vidro.
A gente está fazendo a cobertura aqui no Iberostar. Ano passado a gente começou ela, vocês viram alguns vídeos. E esse ano a gente está finalizando. E foi tudo vedado lá com Sela Brasil. Falou, escolhe um produto aí. Tá Primeira, atrás aí, qual que você acha que... calma, então. Primeiramente, eu queria agradecer a Sela Brasil, porque eles estão, né, desde o começo apoiando a gente aqui no canal. São os apoiadores oficiais do podcast, sim, eles né? estão realmente, eles Do Homem acreditaram Debate. e estão com a gente já agora desde o começo que a gente está fazendo. Isso é muito importante para a gente, porque mantém o canal ativo, a gente sempre traz novidade, a gente tá sempre tentando trazer novidade, né? E, sei lá, Brasil, muito obrigado. Fechamento. E eu vou escolher para falar. É muito produto, gente. Então o Salomão pode escolher várias opções para ele falar um pouco. E eu espero que ele escolha um que eu goste também. Senão eu vou brigar que a gente com também ele. usa bastante, que é o chumbador químico. Realmente. Todos os guarda-corpos que a gente faz, a gente usa agora ele para fazer a fixação das colunas. É excelente, é de fácil aplicação, de rápida secagem e dá uma agilidade no processo muito grande. É o que eu faço, né? Então, para mim é quase que usual. Você já consegue. E como modificou, Salomão, a gente utilizar chumbador químico em vez de Sim, parabolt, sim, né? sim. Você que é da parte de execução, é que sempre fazia instalação, você sabe da dificuldade que tem da gente botar parabolt e aquela porcaria, gente, Praticidade. funcionar. Praticidade. Isso aqui desenvolve o seu trabalho. A gente acha que é besteira, mas não. Desenvolve muito. É 2 furos, você limpou, botou o chumbador, chumbou as colunas, já foi, você pode montar o guarda-roupa. E várias vantagens quando você usa o chumbador químico. Você não tem banho de vazamento, você não tem uma força exercida naquele concreto, naquele mineral. Para dilatar ele, exatamente. Né? E nem a condição de oxidação desse parafuso, porque não tem parafuso, né? Tá chumbado com um chumbador químico ali na laje. E acha de alumínio. Ou de alumínio, é verdade. Tem algum lugar que a gente já fez cobertura que você acha que precisa de um cuidado redobrado para a gente fazer uma cobertura de vidro? Ou você acha que qualquer pessoa tem a capacidade de chegar lá com experiência pequena? Vou ser bem claro, você é experiência pequena, o cara que tem 2 anos de empresa, que ele já acha que ele é profissional. Você acha que ele tem a capacidade técnica de conseguir executar um vidro, uma cobertura de vidro em qualquer ambiente, sem avaliar vários aspectos que possa causar um problema? Você tem que ter um profissional qualificado para fazer a execução do serviço, né? Se ele tiver feito o curso direitinho, como tem que ser, se ele tiver, porque tem empresas que dão curso, ministram o curso, principalmente a empresa, quando ela fornece o produto em si, ela ministra o curso. Então, se ele já tem experiência no ramo, entendeu? Se ele é um profissional gabaritado, velho, eu acho que tem condição, tá certo? Mas não é qualquer um. O cara que entrou como ajudante, fica 2 anos e fala, não, agora eu vou montar minha serralheria e hoje eu sou serralheiro. Não, não tem condição. Ele dá para ser vendedor, se ele tiver o dom para vender, ele pode vender. É. Não, eu vou ser bem sincero, é uma parte, eu acho que é a parte mais importante do negócio, do nosso negócio. É a venda. É você performar bem. Exatamente, você vender. Importante. Então, isso aí é a parte mais importante. Apesar de eu não trabalhar nessa área, não ser a minha parte dominante, não é a venda, essa é a sua parte, mas eu entendo que para que eu possa fazer o meu trabalho com excelência, eu preciso de você. Você tem que, tá ligado? Eu sei que você depende de mim, você fala assim, não, eu sei que eu vou fechar essa porra aqui e você vai entregar o negócio de excelência, mas para mim fazer qualquer mágica para fazer o negócio acontecer, eu dependo dele. E o que é engraçado, a gente ouve... Para a gente não fugir. Sim, a pessoa não consegue fazer. A pessoa que não tem experiência num processo desse, isso é um produto muito perigoso, tem que ser muito bem executado, porque pode levar qualquer um a um acidente muito sério. Cara, tem que ver a posição que está exposto, tem muita carga de vento, né? Você tem muitas coisas que tem que ser avaliadas para você. Não é só chegar lá e dizer, eu vou cobrir esse espaço, né? Não pode funcionar dessa forma. Você tem que saber quais são os materiais corretos para o produto, você tem que ter perícia técnica para fazer a execução, tá certo? De preferência, que na verdade não era para ser a preferência, era para ser o usual, com a emissão de um TRT ou um ART, para você poder, o profissional poder fazer essa execução, e essas coisas que são muito importantes. Isso. E outra coisa também, que muita gente não se atenta.
gente vai falar agora de uma coisa muito interessante. Hum. Às vezes você faz uma cobertura de vidro e esse ambiente ele acaba virando uma estufa. Sim. Acaba ficando muito Muito quente. Por que isso acontece? Incidência de sol, não tem ventilação para poder fazer que o negócio circule, a circulação. E também outro detalhe, que aí é o que eu quero falar. Às vezes você faz a escolha do vidro errado. Sim. Porque você pode colocar um vidro com proteção solar. Então, se você... Mas imagine, o cara não está querendo botar o vidro laminado temperado comum. Não, Ele claro, vai sim. vidro. A gente vai falar de clientes e clientes, cara. Não é o nosso nível de cliente. Não, né? não é, mas eu estou falando de modo geral. A vezes a pessoa fala, não, seu fulano me deu o valor de 6 mil, 7 mil, 10 mil para fazer a cobertura. Não, mas Isaías foi lá e me roubou 40. Mas tá errado, ele está querendo me roubar. Não, mas assim, ó, eu penso assim, aconteceu com a gente ano passado. A gente fechou a obra de um cliente do Ibero Star, um cliente muito bom. E ele tinha, sim, um orçamento mais barato do que o nosso orçamento. Ele tinha. O orçamento era mais barato, eu acho que mais ou menos 30 mil, ou foi 40 mil mais barato. Mas, com a nossa capacidade técnica, eu expliquei a ele, mostrei para ele que o que eu estava entregando era muito superior ao produto que a outra empresa estava ofertando. Porque eu vejo assim, eu acho que tem dois tipos de empresas no mercado. Porque a gente, de certa forma, a gente não maqueia o orçamento. Não. A gente fala o que vai usar, discrimina no orçamento e é entregue o que está discriminado no orçamento. Corretamente. Quando você bota, não, eu vou usar um perfil de alumínio. Qual? Qual a especificação? Mas aí é o que eu ia falar. Por isso que, no meu ver, tem dois tipos de empresa. Tem a empresa que faz venda por vender, o cara vê números. Ele quer performar na venda. Mas ele vai performar a pouco prazo. Vai chegar no momento que ele vai ficar extinto, porque ele entra num declínio. Você começa a ter tanto problema que o seu custo fica inviável, porque você está fechando barato demais. Então você tem dois tipos de empresa. Você tem a empresa que faz venda tradicional, então você compra no escuro, você não sabe se você está comprando que marca de vidro, você não sabe que marca de acessório, você não sabe que marca de alumínio, você não sabe que marca de silicone está sendo utilizado no seu projeto. E você tem o outro tipo de empresa que é a venda direta, que é a Nordeste. Você sabe que você está comprando o alumínio da Vitral, você sabe que está comprando o vidro da Norvidro, você sabe que está comprando o silicone da Sela Brasil, você sabe que está comprando a borracha da Brasil Vedação. Você sabe o que você está comprando. Certo. Não tem como eu lhe enrolar. Não tem como eu dizer a você, não, porque eu vou botar um fecho. Não, cara, o fecho está lá discriminado. A gente vai utilizar fecho freezer de inox. Não tem como eu mudar isso. Isso está discriminado para você. Até porque se qualquer pessoa for lá olhar na obra, qualquer um, se o cliente chamar qualquer perícia para avaliar a instalação, vai perceber que o que está ali instalado é o que está no orçamento, é o que foi contratado. Justamente. O que eu acho que o que vocês deveriam pensar quando você não tem conhecimento de esquadria para fazer uma esquadria e contratar uma empresa, não vá só pelo preço. Contrata a minha consultoria. Eu e Salomão damos essa consultoria técnica. Independente da empresa que você fechou, chama a gente acerta um valor, vamos lá e vamos avaliar para você não ser enrolado. Porque às vezes você está achando que está comprando uma esquadria 30 mil mais barata, e cara, o cara está fazendo a sua cobertura e metendo qualquer coisa lá na sua cobertura. O cara está usando vidro temperado comum que não é para utilizar. É mais perigoso do que uma porta. É muito mais perigoso do que uma porta, sem sombra de dúvida. Sim. E você acha que numa instalação de cobertura, o que pode dar mais problema? Quais são os pontos? Rapaz, eu acho que quando a gente faz uma cobertura, que a gente dimensiona ela bem e utiliza o material correto, que você tem que se atentar mais é para os rufos, que são o corte. Porque assim, o que é que acontece hoje, gente? O que acontece? Vamos lá. A pessoa pega o vidro, encosta na parede, passa a cola por cima, então bota aquela manta. Tem aqui, da Kiborg. Tenta que Vou mostrar para vocês aqui. Então pega aqui, ó, bota essa manta na beira da parede colada lá e acha que não vai vazar água, tá, gente? Isso aqui não é para isso. O que é o correto, que eu acho que vai dar problema se você não fizer? É você cortar a alvenaria pelo menos 2 centímetros a 1,5 centímetros, enfiar uma chapa
ou de alumínio ou de zinco. No nosso caso é um. No nosso caso de alumínio. Enfiar uma chapa de alumínio na alvenaria e que ela passe para cima da cobertura mais ou menos ali de 10 a 15 centímetros. Eu acho que é um dos maiores problemas que a gente tem com cobertura. É vazamento. Então, esse vazamento pelo perímetro acontece muito. Sim. A gente sabe disso. E o vazamento também entre dilatações. Você não tem como botar um vidro, por exemplo, lá, essa casa do Iberostar foi um vão de 8 metros por 4. Não tinha como você botar um vidro inteiro. Então, a gente separou por vãos. Então, em cada vão a dilatação. E é aí que entra você utilizar o produto correto para não ter esse problema. Estou de cabeça. Que para mim é a pior coisa. Você fazer uma cobertura que não é para entrar água e quando você está sentado ali com a sua família, ela está pingando. Não, arrasta para aqui, porque começou a pingar. Eu acho que isso não tem que se preocupar muito quando você vai fazer isso. Mas é isso. Quando você faz sim, durante a instalação, mesmo uma instalação bem executada, sim, pode acontecer falhas. Lógico, O ser com humano está certeza. executando, isso pode Sim. acontecer. Mas a gente trabalha para não acontecer. Porém, isso, a gente faz para que não aconteça. A gente já fez as duas coberturas lá, na do Iberostar. Uma já colocou o vidro e o cliente já deu o ok, diz que essas chuvas que Não tiveram. pingou uma gota, pô, isso é bacana. E também a gente tem um Está cliente. utilizando O também. cliente também, ele dá esse feedback pra gente. Porque é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Porque o importante. problema não é você errar, porque faz parte até do seu próprio aprendizado. A questão está como você corrige. Tá certo? Então, se você elabora o negócio, você executa conforme está elaborado, como é para ser, dificilmente vai dar errado. É muito difícil dar errado. Entendeu? E é nisso que a gente trabalha, dessa forma que a gente trabalha. Isso. Eu acho que isso é muito importante, a gente saber o que está fazendo. Sim, Né? sim. E quando você consegue passar isso para o cliente do nível de público que a gente atende é uma pessoa que tem uma base de informação muito boa, tem um conhecimento muito bom. O cara não chegou a construir uma casa de 15 milhões sendo besta, o cara chegou tendo conhecimento. Então, quando você passa esse detalhe, que aí entra a parte de confiança, de conhecimento técnico, conhecimento profissional, você vai conseguir sim mostrar para ele que você pode ter um produto melhor, às vezes por pouca coisa. Sim, sim. Eu acho que isso é bacana. E a outra coisa também, como é que o cliente, Salomão, identifica que o profissional ele não sabe fazer uma cobertura? Ele não tem esse conhecimento para fazer isso. Aí é na própria comunicação. Quando você vai lá naquela no primeiro orçamento, né? Que o cara começa a se morder muito, não sabe como é que vai fazer. Tem que saber como vai ser feito, o que vai ser executado, quais são os materiais que vão colocar, o que pode, o que não pode, o que a norma diz. Porque isso, essas coisas é isso que o cliente tem que saber, entendeu? Não, e também quando você. Porque, tipo assim, às vezes tudo bem que o cliente não vai saber qual o tipo de linha que ele vai colocar. É uma coisa muito mais técnica, você teria que especificar muito corretamente. Agora, o tipo de vidro é muito fácil. Sim. O tipo de vidro é muito O fácil. vidro está lá, ou ele é laminado ou ele é temperado laminado. Exatamente, entendeu? Fazer, gente, vou deixar claro, fazer cobertura com vidro temperado laminado é uma opção pessoal nossa, minha e do Salomão. A gente não faz cobertura com vidro laminado comum. Por que não faz? Você bota lá os vidros, tudo, cola tudo, no outro dia você chega lá, o vidro está rachado. Aí você tem que descolar tudo para trocar esse vidro. Então, por isso que a gente só faz cobertura com vidro temperado laminado. Quer fazer cobertura com a Nordeste? Quer fazer com a minha consultoria do Salomão? Só utilizamos vidro temperado laminado. Ah, tem gente que faz com laminado? Tem sim, gente que faz com laminado. Não quer dizer que esteja errado, não. Não, tá certo. Tá certo. Agora, vai dar escolha do cliente. Quando a gente instrui para o nosso cliente, a gente mostra a eles os prós e os contras, e 95% das vezes o cliente opta em fazer o vidro temperado laminado. Isso. E esses 5%, infelizmente, a gente não fecha, porque quando o cliente opta fazer o vidro somente laminado. E outra coisa que você tem que botar na cabeça de vocês. A casa não é minha. Não sou eu que vou morar. Então, se eu fizer com vidro laminado e 90 dias depois, que acaba a garantia da mão de obra, o vidro rachou, o problema é seu. O problema não é mais meu. Entendeu? O cara vai sair da sua casa e quem vai morar na sua casa é você. Então, quando esse vidro começar a der dor de cabeça, o problema é seu. É por isso que a gente hoje só utiliza o temperado laminado. Um ano, né? Quando quebrar, você a dor de cabeça é sua. A cabeça é sua. E para um vidro temperado laminado quebrar, que é difícil, né? Então, gente, o checklist é o seguinte: vai fazer uma cobertura, escolha
a linha correta, existe linha para cobertura. Primeiramente, tem que escolher uma empresa séria. E principalmente se for empresa venda direta, Séria. que é a melhor opção para você fazer qualquer serviço seu. Quando você faz compra direta, você não tem um atravessador. Você está comprando direto da fábrica e o Isaías e o Salomão está entrando com a expertise de fabricar, instalar, lhe dar uma consultoria para você fazer da forma correta. Você não tem atravessador, não tem intermediador nesse meio. É você, a fábrica e o executor. Né? Então o checklist é você conhecer uma firma que saiba fazer o que está fazendo, que tem uma rede social ativa, mostrando obra todo dia. Tá? Não é essas pessoas aí que não têm empresa e fica mostrando o vídeo dos outros, não. Tá? De quem tem empresa e faz obras. Eu acho que isso é um ponto interessante. O segundo ponto, escolher um vidro certificado pelo Inmetro. Tem que ser um vidro bom, um vidro de segurança, um vidro que você tenha respaldo se acontecer um acidente. Você está lá com o laudo. Não, meu amigo, aqui ó, a empresa me vendeu, ela tinha certificação do Inmetro. Eu lhe vendi o correto. Certo? Esse é um ponto também muito importante. Outro ponto importante é o alumínio. Sim. Vá anotando o checklist aí. No nosso caso, o alumínio. O alumínio, você tem que escolher um alumínio bom. Tem muito alumínio aí com liga de ferro, com pintura ruim, entendeu? Então você tem que se atentar para isso. Vedação, né, Salomão? É um checklist indispensável, vedação. Você faz uma cobertura linda no espaço gourmet massa, e aí você chama a galera para fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja, e aí começa a pingar mais dentro. Pinga mais dentro do que fora da cobertura. Então isso é um problema, você tem que escolher um produto bom. Cera Brasil. Cera Brasil, para fazer a vedação, né? E claro, o mais importante, na minha opinião, contratar um profissional que emita ART, TRT ou RRT. Um dos três, para garantir para você respaldo jurídico, né? E profissional. E se você gostou do episódio, deixe seu comentário aqui. Obrigado. Dá sua opinião, sua crítica, elogio. E comenta aí o que você quer que eu e Salomão traga para falar da nossa performance, como foi que a gente chegou aqui, como foi que apareceu todas essas oportunidades. Física quântica. Mentira. Eu pensei que ele ia falar física nuclear. Eu ia dizer, meu Deus do céu. Gente, obrigado aí.